melhor, mas pegava a bola, tinha mais posse de bola, mas faltava criatividade. E o Vasco ficava esperando aquele contra-ataque que nunca acontecia. Queria ouvir de vocês. Teve gol? Teve, do Luiz Adriano, de pênalti e ainda com rebote. O Palmeiras tem enfrentado certas dificuldades na temporada, né? Que foi muito parecido com o que aconteceu hoje no jogo. Mesmo com as mudanças ali, mudança de treinador, às vezes precisa acelerar um pouco mais quando está perto da área, né? Então tem um pouquinho mais essa dificuldade. Mas acho que hoje também ele aceitou muito a marcação do Vasco. Foi uma boa marcação do Vasco, principalmente no primeiro tempo. E é aí que o Palmeiras mostra um pouquinho de dificuldade quando precisa ser um pouco mais criativo e não depender tanto do Felipe Melo para esticar as bolas, não depender tanto do Vinha, que tem sido ali a principal saída, alternativa de bola pela lateral. E passa um pouco do que é a dificuldade do Palmeiras com essa questão da criatividade. Pelo menos foi assim que eu observei o primeiro tempo. E você, Ricardinho? A questão do Palmeiras e também do Vasco, eu acho que os dois times foram parecidos no primeiro tempo. Porque ambos precisavam do espaço para poder contra-atacar ou para poder chegar e ter essa criatividade. Como o Vasco não dava isso ao Palmeiras no primeiro tempo, e o Palmeiras também não dava ao Vasco, então a gente teve um jogo de pouca criatividade, porque a identidade atual desse time do Palmeiras é de um time que precisa de espaço para poder usar a velocidade ou a saída em velocidade pelos lados, a chegada do Rafael Veiga pelo meio, e isso não aconteceu no primeiro tempo, por isso que o resultado foi de empate e com poucas oportunidades claras de gol. Hashtag troca de passes, vocês também estão deixando seus recados. Daqui a pouquinho a gente dá uma moral aqui no que vocês estão colocando sobre o jogo de Vasco e Palmeiras. Mas falando agora do lado do Vasco. O Vasco chegou a 9 jogos agora sem vitória e entrou na zona do rebaixamento. Fica mais difícil ainda a situação. E teve o Benítez, né? Tem o retorno, tá voltando aí aos poucos a equipe. Também tem a troca de técnico, que a diferença nesse momento é você organizar o time sem tanto treinamento, muito mais nos jogos. Mas é uma situação muito complicada, porque foi um time que começou bem o campeonato, né? Começou ainda com o Ramon lá no começo do Brasileiro, mas é um time que perdeu também em competitividade, porque tinha um bom sistema defensivo, sofria poucos gols o time do Vasco, e até isso foi se caracterizando no decorrer da temporada. Então o trabalho do Ricardo Sapinto é muito importante e tem que agir rápido, né? Ele tem que encontrar alternativas rápido, porque nem o fator casa está ajudando o Vasco nesse momento. Ricardinho, inclusive o Vasco foi com tudo ali no final do jogo, colocou 4 atacantes em campo, o Thales, o Torres, Ribamar, Vinícius, mas mesmo assim não conseguiu. A verdade é que a troca de comando não foi no momento certo do Vasco. Não pela chegada do Sapinto, que ele não tem nada a ver com isso, ele está tendo a oportunidade de trabalhar. Mas a saída do Ramon. É lógico que existem questões que a gente não sabe internas, questões do trabalho do Ramon no dia a dia. Isso daí a gente não pode analisar porque a gente não está lá. Agora, a questão do time do Vasco, o Vasco começou muito bem o campeonato, caiu em determinado momento de rendimento, porque em algum momento iria cair mesmo. O Vasco tem um elenco que não vai disputar o título do Brasileiro. E o Vasco, a direção do Vasco, tem que entender isso, né? Acho que essa mudança no comando, ela foi um pouco precipitada, porque o Vasco ia retomar. É um time que tem que competir, que tem o Benítez e o Cano como jogadores diferentes, e enquanto eles estavam bem, o Vasco conseguia produzir e conseguia resultado. A partir do momento que eles tiveram um pouco mais de dificuldade, saíram por lesões, retornaram agora, hoje atuaram novamente juntos, né? É toda uma adaptação novamente na equipe, já com um treinador novo. Quando você muda um trabalho é sempre complicado, você tem que ter uma boa análise, porque a diretoria, acho que do Vasco, achou que o Vasco caiu de rendimento, que ia brigar lá em cima com esse elenco. E com todo respeito, não vai brigar lá em cima, né? Então eu achei que essa mudança começou aí, né? A queda de rendimento do Vasco, que hoje tem mais uma derrota e, se eu não estou enganado, se não entrou hoje, está perto de entrar na zona do rebaixamento. Situação bem difícil para o Vasco. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar no ar, então, primeiro as entrevistas dos jogadores depois da partida, começando com o Léo Matos, e na sequência a gente fala ainda desse duelo luso-português, né? Que a gente tem bastante coisa ainda pela frente aqui no Troca de Passe. Infelizmente, uma derrota dentro de casa, um resultado que não podia ter acontecido nesse momento. Nós
Tínhamos total confiança que a gente podia conseguir um bom resultado agora, nesse jogo, até porque a gente veio de um bom resultado, de uma classificação, mas é partir para a próxima. Falta ainda bastante campeonato, a metade ainda, e a partir de agora a gente sabe que não pode mais ter esse tipo de resultado dentro de casa. O comportamento da equipe foi muito bom, do meu ponto de vista, muito disciplinado defensivamente. Faltou alguns detalhes quando a gente roubava a bola, mas é trabalhar. A partir de agora, ver o que nós erramos. Tem uma semana inteira para trabalhar, o próximo jogo no sábado. Acredito que a gente está em evolução. O resultado não foi bom, mas consegui ver alguma evolução. Obrigado por esto, agradecer aos companheiros e corpo técnico, a todo Palmeiras, porque sozinho no joga. Graças a companheiros consigue. Depois, estamos muito fortes, eu acho que fuimos de menos a más. Estamos agarrando a confianza dentro del campo, en la Copa Libertadores, también en Copa Brasil y ahora el Brasileirao, que creo que la competencia donde estamos capaz un poquito más fraco, pero creo que ahora estamos muy bien. Después, contento por también aniversario, ahora ir a selección y seguir a los compañeros que van a dejar el máximo aquí. Matheus Vinha, craque do jogo. Ô, Karine, eu estava fazendo as contas aqui. O Everton, Gabriel Menino, Gustavo Gomes e Vinha com as seleções para a disputa das eliminatórias. A lesão do Felipe Melo e a saída do Luiz Adriano também. São 6 desfalques para o Palmeiras, em tese, né? E o Vasco, conforme o Ricardinho falou, está na zona de rebaixamento. É o 17º colocado. O Bahia é o primeiro fora da zona, joga daqui a pouco. E o Bragantino também tem 19 pontos, está na 19ª colocação, também joga às 6h15. Então, assim, ainda pode ficar uma situação pior. Uma situação pior mesmo, né? O Palmeiras pode encarar o Ceará no meio de semana sem todos esses titulares que a Ana colocou agora aqui pra gente. Inclusive, aqui na hashtag Troca de Passes, já que a gente está falando nesse assunto, o Francildo Silva colocou, com a lesão do Felipe Melo, Patrick de Paula deve ganhar uma oportunidade, Ricardinho? Está colocando aqui pra gente como pauta. Eu espero que sim, Ele saiu da equipe porque o Felipe Melo acabou retornando, né, à posição de volante. E, aliás, está jogando muito bem de volante no seu retorno. Lógico que é um jogador experiente. Teve esse lance aí feio, né? Lance feio, que o jogador acaba caindo em cima do tornozelo, acho que foi dele, né? Nossa, é um lance feio realmente, e que o Felipe Melo possa se recuperar o mais rápido possível, que ele tenha tranquilidade e ele tem experiência suficiente para que nesse momento possa ter a cabeça boa, seguir as orientações, enfim, e poder em breve ter um retorno aí ao futebol. E com relação ao Palmeiras, e você me perguntou, né, do menino, do volante do Palmeiras, eu acho que ele saiu da equipe, o Patrick de Paula, porque o Felipe Melo acabou voltando a ser volante. E o Palmeiras começou a se recuperar. O time encaixou sem o Patrick de Paula, né? E eu acho que o jovem tem que entender isso. Ele estava bem, ele foi um dos responsáveis pelo título paulista do Palmeiras. É um bom jogador, jovem, volante de qualidade, só que tem que ter a cabeça no lugar nesse momento, esperar novamente a oportunidade. Quem sabe ela não surge aí, né, nessa fatalidade, infelizmente, nesse problema aí que o Felipe Melo teve, para que ele possa voltar a sua função e, consequentemente, a ocupar espaço no time do Palmeiras.